Como será o futuro? Medo. O fato é que muitas pessoas têm uma preocupação que chega a ser sem controle com o resultado do futuro. E é claro que elas acabam sentindo medo porque tudo aquilo que não está, de certa forma, sob o controle delas, traz insegurança. Mas o fato é que quando você tem conhecimento, você passa a entender melhor a situação e entendendo, você perde o medo. Então perceba que ao correr aí da escuridão, você não está se dando o direito de conhecer melhor essa condição de ausência de luz. Existem pessoas que têm um pavor tremendo com relação a pensarem que podem ficar um determinado tempo de suas vidas no escuro. E outras buscam viver essa experiência. Mas o fato é que existe sim a questão do se permitir ou não, mas o que deve haver mesmo é uma responsabilidade maior da sua parte no sentido de entender que existe algumas coisas que estão sob o seu controle e outras não. Na nossa educação, fomos formados para acreditar no sim ou no não, na verdade, na mentira, branco, preto, claro, escuro, enfim. São infinitos aí os adjetivos. E esse método de conhecimento, com base em uma coisa e outra, deixou para trás as possibilidades que estão entre uma coisa e outra, no meio do processo. Porque sempre só temos duas opções. Não fomos criados de forma alguma para entender alguns fatores surpresa, porque isso iria complicar demais a educação, que muitas vezes já era complicada, porque as pessoas que estavam nos oferecendo esse conhecimento também não tinham. E esse prejuízo causado pelo processo que está entre um termo e outro fez com que você fosse programado, programada para não entender muita coisa. E é por isso que talvez você não entenda e você se preocupe, e você não saiba o que fazer e você sinta medo. Veja que se você estivesse hoje, agora, nesse exato momento, com um dispositivo na mão, um dispositivo que pudesse conter uma fera. Se você tivesse um dispositivo na mão que pudesse conter, por exemplo, um leão, e você estivesse dentro da jaula do leão e o leão viesse no seu encontro.
viesse para te atacar, e você tem esse dispositivo para utilizar de forma técnica contra o leão, a seu favor, para que você consiga imobilizá-lo. Mas você não tem o conhecimento, então você passa a estar vulnerável, você passa a sentir medo. Agora imagine que uma outra pessoa tem o mesmo dispositivo. Ela está na mesma jaula, porém o leão agora vai atacá-la. Mas ela é técnica, ela é perita, ela sabe exatamente o que fazer, porque ela tem o conhecimento. Daí então ela não sente medo. É diferente de você que não tem o conhecimento. E com isso, você já passa a entender a importância de ter a informação. E o quanto que a informação vai interferir aí no resultado final. Fazendo com que você tenha ou não medo. É isso. Bom, agora que você já entendeu essa situação, entenda que, mesmo assim, existe fatores que podem fazer com que você se surpreenda. Isso não é sorte e nem azar, é consequência da vida. Então, dentro dessa mesma jaula, você sentiu tanto medo que antes do leão chegar próximo de você, você acabou jogando esse dispositivo. E de certa forma, esse dispositivo acabou acertando o leão e imobilizando. Entenda que você não tinha perícia para lançar esse dispositivo, mas o fato é que o desespero fez com que você realmente jogasse, lançasse esse equipamento, e esse equipamento, ao tocar nesse animal, acabou realmente trazendo esse resultado, que acabou sendo vantajoso, mas poderia não ser. Porque se estivesse na sua mão, era a chance que você realmente tinha. Mas alguns vão dizer que foi sorte o que aconteceu, como na vida. Muitas vezes temos o recurso, o objeto na mão, mas o medo é tão grande que acabamos ficando desesperados aí com o nosso medo. E acabamos jogando, lançando esse objeto. Então, ao fazer isso, você está aumentando a chance de ter um resultado indeterminado, porque você não tinha a perícia, você não sabia realmente o que poderia acontecer ao lançar um determinado objeto, fosse ele qual for. Bom, então, o que você precisa entender agora é que, primeiro, a partir de um conhecimento básico, você começa a entender a ordem das coisas. E entendendo a ordem das coisas, você nunca mais vai deixar as coisas acontecerem à deriva, ou pelo menos você vai evitar que esteja à deriva, como um barco à deriva, na verdade, né? Onde o vento bate, empurra para um lado, as ondas batem e empurram para o outro. Você vai ser o quanto mais intencional.
Mas você vai reconhecer que existe o dia e a noite. E entre esses dois extremos, existem vários fatores que podem determinar alguns resultados, tanto com relação ao dia quanto com relação à noite. E esses fatores que estão no meio do processo, eles podem influenciar no resultado final, naquele resultado que você tanto deseja. E com relação à nossa vida é a mesma coisa. Você deve entender que por mais conhecimento que você tenha, por mais perito que você seja, mais técnico no sentido de estar direcionando as suas ações e os seus comportamentos para um determinado resultado, podem existir situações que vão acabar te deixando constrangido se você não estiver realmente bem preparado. E como estar bem preparado para algumas coisas que não estão sob o nosso controle? É entendendo que existem coisas sob o nosso controle e outras não. O importante é fazer o melhor. Bom, então, a partir do momento que você entende isso, você precisa entender que a base sempre do conhecimento é ir do básico para o avançado. Partindo então desse princípio, você começa a fazer o seu melhor. E fazer o seu melhor não é pegar a sua energia e colocar no futuro. E muito menos colocar no passado. Porque isso não vai fazer com que você mude o jogo. Pelo contrário, vai fazer com que você colabore para sentir o medo. E o medo muitas vezes vai te paralisar. Porque você está agindo de forma totalmente errada. Você está indo para caminhos a qual não deveria. Você não deveria ir para o futuro antes de viver o presente. O que faz toda a diferença dentro do contexto é saber que o presente está sob o seu controle e você precisa fazer o melhor. Melhor esse que muitas vezes você acaba não enxergando. Por estar tão ocupado com coisas que não estão sob o seu controle, acaba deixando realmente o que poderia estar sob o seu controle de lado. E pode ter certeza que o fato realmente de ter medo está relacionado ao desconhecido. Então você precisa começar a entender que a única coisa que você pode realmente fazer, e é o que vai funcionar para o seu futuro, para o seu destino, é fazer o melhor agora com toda a sua energia. Ocupar aí a sua vida, preencher tudo que você tem de melhor, e com certeza é a oportunidade de viver um novo dia, preencher esse novo dia com ações e comportamentos, sempre visando ter um resultado excelente. Então, quando você passa a fazer isso, é muito difícil você realmente sentir medo de algo que está lá na frente, porque você sabe que os resultados estão correspondendo. Porque você está fazendo o seu melhor todos os dias. E quando você faz o melhor todos os dias, você acaba acumulando pontos positivos, que no decorrer de um determinado período te trazem um resultado muito maior. O fato é que as pessoas têm dificuldade em entender o que elas deveriam fazer nesse exato momento. O fato é que as pessoas estão cada vez mais desorientadas, cada vez mais tristes, cada vez mais desmotivadas. As pessoas estão cada vez mais deixando de acreditar nelas. As pessoas não conhecem mais o potencial que elas têm. Por vários motivos,
elas estão perdendo muitas vezes a essência, com as frustrações, decepções, enfim, intensificando coisas ruins e deixando sempre de aumentar a frequência naquilo que realmente vai trazer um efeito positivo para a vida delas. E se você está se sentindo dessa forma, é claro que você realmente vai sentir medo do futuro, porque o medo não está nem relacionado ao que vai acontecer lá na frente. O medo já é evidente agora porque você sabe que não está tendo nenhum resultado nas suas ações e comportamentos que vão fazer com que você consiga ter êxito daqui a pouco, consiga ter um resultado satisfatório. Então, comece você aí a entender que algumas coisas precisam mudar na sua vida. Você precisa ter, primeiro, um foco, um objetivo, ou um conjunto de objetivos. Você precisa saber para onde você está indo. Então, assim, comece a desenhar na sua cabeça, em um papel, aquilo que você realmente deseja. E depois, você precisa começar a entender o que realmente faz sentido para que você chegue até essas coisas. O que você gostaria de se tornar? Qual pessoa você gostaria de ser? Qual tipo de pessoa? E comece a entender, levando em consideração o que você é nesse exato momento, o que falta para que você conquiste esse seu desejo de se transformar em algo melhor muitas vezes. E daí você começa a ter a intenção sobre os seus atos, as suas ações, para que você alcance isso. E agora que você já sabe quem você é e o que você gostaria de ter, você deve pensar a todo momento se o que você está fazendo faz sentido. Se não faz sentido, você deve buscar algo que faça sentido. Porque você agora está sendo programado, programada para alcançar tudo aquilo que você deseja. E para não sentir mais medo do futuro, porque, com certeza, fazendo o seu melhor e alcançando aquilo que você realmente quer, você aumenta o nível de prazer para com relação à vida, você aumenta a sua satisfação, você aumenta a sua perspectiva, você passa a colecionar vitórias. E o que traz realmente sentido para a vida é exatamente isso, é alcançar os objetivos. Porque quando você começa a cumprir as missões que você tem, missões essas que devem ter a base em cima dos seus desejos e sonhos, independente de quais forem, você com certeza vai descobrir um mundo totalmente diferente. E você começa a deixar de se preocupar com aquilo que está lá no passado, guardado. Você precisa entender que está assim dentro da gaveta e essa gaveta você não tem mais acesso. Porque você não consegue voltar no passado e mudar absolutamente nada, então, independente do que aconteceu lá atrás, deve ficar lá atrás. É a melhor maneira realmente de ir para o próximo nível. E o próximo nível é respeitar o tempo no sentido de entender que você não pode mais chegar lá no futuro com as mesmas frustrações que você tem do passado. Mas se você não fizer nada no presente, com certeza você vai estar aumentando a chance disso se repetir. Então comece a entender que você não pode de forma alguma deixar que a vida te leve a lugares onde você não deseja chegar. E que você deve aproveitar a vida porque ela vai sempre estar a seu favor a partir do momento que você entende que você pode levar ela para um próximo nível muito melhor. Então, comece a produzir mais, comece a acreditar mais, comece a ter mais fé, mais esperança, comece a manter o equilíbrio, comece a deixar coisas que não estão te fazendo bem para trás,
a desapegar de objetos e pessoas. Comece a fazer por você mesmo o que ninguém poderá fazer. Comece a dar mais valor para o seu tempo e entender o quanto que o seu tempo é precioso para você mesmo. Comece a entender que se você não der valor para o seu tempo, os outros não estão nem aí. E também não vão realmente dar esse valor. Então é importante sim que as mudanças aconteçam de dentro para fora e que você consiga ter um pouco mais de percepção com base sempre no equilíbrio, na paz e na tranquilidade. Independente de qual seja o momento, por mais turbulento que seja, pode ter certeza que o efeito do tempo sobre essa situação vai fazer daqui a pouco que ela apareça ser muito pequena diante daquela primeira experiência que você acabou tendo e muitas vezes negativa. E assim é para com relação a tudo, desde que você se dê a oportunidade. É para com relação também o medo. Se você se dá a oportunidade, busca conhecimento, procura entender, o tempo faz com que você tenha um resultado satisfatório. Então, enfrente realmente os seus medos e vá adiante, porque ele é bom no sentido de mostrar para você que as coisas devem ter um certo limite em um determinado período. Mas ele não pode, o senhor medo, te frear diante de todas as situações, fazendo com que você não alcance aquilo que você realmente deseja. Espero que esse vídeo te auxilie, que você não se esqueça de se inscrever, deixar aí o seu comentário. Compartilhe com aquelas pessoas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Um abraço e fui.